Muita gente ainda não entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os processos da revisão da vida toda, continua oficialmente em vigor. Só que ministros estão começando a agir como se essa decisão não valesse mais nada. Isso pode afetar diretamente quem está no meio de um processo judicial. E se você está assistindo esse vídeo e quer lutar até o fim pelo direito dos aposentados, comente "Revisão da vida toda já". Nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas para brigar por esta causa. O ministro Dias Toffoli, que antes se baseava em argumentos processuais para negar pedidos de aposentados, agora está dizendo expressamente que as ações diretas de inconstitucionalidade já derrubaram o que foi decidido no tema repetitivo 112. Ou seja, para ele, o que foi decidido em 2022 a favor dos aposentados não tem mais validade. Essa mudança de postura indica que o Supremo está antecipando os efeitos das ADIs antes mesmo do fim do julgamento. E pior, antes do trânsito em julgado dessas decisões. Isso tem impacto direto em quem esperava uma resposta definitiva do STF sobre o tema. Nos primeiros pedidos de revisão da vida toda, a maioria dos juízes aguardava o julgamento final. Depois que o STF reconheceu o direito dos aposentados em 2022, houve uma enxurrada de decisões favoráveis. Mas tudo mudou com as ADIs 2110 e 2111. Essas ações, propostas pela Advocacia Geral da União, alegaram que a regra da revisão da vida toda seria inconstitucional. E mesmo sem o julgamento totalmente encerrado, o ministro Dias Toffoli já passou a considerar que a tese aprovada anteriormente está superada. Isso gera uma enorme insegurança jurídica. Afinal, o próprio Supremo ainda está julgando embargos de declaração sobre o tema repetitivo 112. E nem sequer foi publicado o acórdão final das ADIs. Mesmo assim, os processos estão sendo arquivados. Em uma reclamação constitucional recente, o ministro negou o pedido de um aposentado de Minas Gerais, com base na tese de que a ordem de suspensão nacional perdeu a validade. Segundo ele, como o plenário do Supremo já se manifestou nas ADIs, não haveria mais motivo para aguardar os embargos do tema 112. Mas esse entendimento desconsidera o fato de que essas decisões ainda não transitaram em julgado. Ou seja, ainda cabem recursos. E mais, não se sabe até que ponto elas vão interferir no direito de quem já tem processo em andamento ou até mesmo decisão favorável. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que sempre defendeu a revisão da vida toda, concordou com a modulação de efeitos sugerida por Dias Toffoli. Isso significa que, ao menos em tese, quem já recebeu valores por decisão judicial não precisaria devolver. A modulação de efeitos é justamente uma tentativa de proteger a segurança jurídica. É um mecanismo usado para limitar os impactos de uma nova decisão, garantindo que quem já recebeu valores de boa-fé, por ordem judicial, não seja penalizado com a devolução. O problema é que essa proteção, até agora, é apenas um entendimento parcial. Ela não foi consolidada em um julgamento final. E, enquanto isso, muitos aposentados estão vendo seus processos serem arquivados sem nem terem a chance de apresentar todos os recursos. Pior ainda, quem já teve sentença favorável pode acabar com o processo encerrado com base em uma decisão que ainda não está concluída. Isso é especialmente grave porque o Supremo não deu uma resposta clara sobre até onde vão os efeitos das ADIs. O ministro Dias Toffoli argumenta que a tese firmada nas ADIs tem caráter obrigatório e já é suficiente para encerrar os processos. Mas ele próprio reconhece na decisão que os embargos de declaração do tema 112 ainda estão pendentes de julgamento. Essa contradição mostra o tamanho da confusão instalada no STF. Enquanto alguns ministros defendem esperar o julgamento completo, outros já estão aplicando efeitos imediatos, mesmo sem a conclusão do processo. E há outro ponto importante. Toffoli usou fundamentos diferentes nas duas decisões recentes.
Em janeiro, ele negou o pedido de um aposentado alegando que o instrumento processual usado, a reclamação constitucional, não era cabível naquele momento. Já em maio, o mesmo ministro negou outro pedido com base no mérito, ou seja, considerando que a tese do tema 112 foi superada pelas ADIs. Isso mostra que o entendimento dele está ficando cada vez mais duro contra os aposentados. A mudança de fundamento é preocupante, porque abre caminho para que outros ministros também passem a adotar esse posicionamento. Se isso acontecer, milhares de processos em andamento podem ser encerrados sem julgamento justo. Outro aspecto que precisa ser considerado é a atuação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Ele tem pressa em pautar novamente a revisão da vida toda, mesmo com decisões pendentes e sem clareza sobre os efeitos das ADIs. Essa pressa contrasta com o que se espera de um julgamento justo e técnico. O mínimo seria aguardar o trânsito em julgado das ADIs e a análise dos embargos antes de aplicar qualquer efeito nos processos em andamento. Muitos especialistas criticam a forma como o Supremo está lidando com esse tema. Afinal, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permitia a revisão com base em todo o período contributivo, não apenas após julho de 1994. Essa regra, conhecida como revisão da vida toda, foi reconhecida como válida pelo próprio Supremo em 2022. A partir disso, milhares de aposentados foram beneficiados com reajustes e pagamentos retroativos. Agora, com base nas ADIs, o STF está querendo limitar esse direito. E pior, fazendo isso antes mesmo de concluir os julgamentos. Isso cria uma sensação de que os aposentados foram enganados pelo próprio sistema de justiça. Muitos aposentados só descobriram que tinham direito à revisão anos depois de já estarem recebendo seus benefícios. Em muitos casos, os valores pagos estavam muito abaixo do que realmente deveriam ser. Ao entrar com a ação, esses aposentados buscaram um direito legítimo, reconhecido por lei e confirmado pela Justiça. Não é justo que agora, depois de tanto tempo, o STF volte atrás e jogue por terra tudo o que foi decidido anteriormente. Outro ponto de insegurança é a possibilidade de aplicação retroativa das decisões. Ou seja, mesmo quem já tinha sentença favorável e recebia os valores, poderia ser obrigado a devolver parte do que recebeu. A modulação proposta por Dias Toffoli tenta impedir isso. Mas enquanto ela não for oficialmente aprovada pelo plenário, não há nenhuma garantia de que essa proteção vai valer para todo mundo. Por isso, é fundamental que os ministros do Supremo tenham responsabilidade com os impactos sociais de suas decisões. A revisão da vida toda não é um detalhe técnico. É uma mudança que afeta profundamente a vida de quem trabalhou e contribuiu durante décadas. O que se espera agora é que o Supremo aguarde o dia 28 de maio, data marcada para a análise definitiva dos embargos do tema repetitivo 112. Só depois disso é que se poderá falar em efeitos concretos e definitivos das ADIs. Até lá, suspender processos, negar pedidos e arquivar ações é uma forma de negar acesso à justiça a quem mais precisa. São pessoas idosas, muitas com a saúde fragilizada, que não podem esperar indefinidamente por uma decisão. Se você acompanhou este vídeo até aqui, com atenção e interesse em entender seus direitos, comente a frase: "A revisão da vida toda não morreu". Assim, saberemos que você foi até o fim em busca de justiça.